História é essa de que o São Paulo pediu 200 milhões de reais para venda dos name rights de seu estádio. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz atualizações. Trago ainda a resposta do São Paulo sobre a possibilidade de reposição para saídas de Ferrarese e Alisson. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. O São Paulo cogita trocar o nome de seu estádio. Vale a lembrança de que o contrato com a Mondelez, empresa responsável pelo BIS, se encerra em dezembro desse ano. E as tratativas ainda não começaram. O pessoal do UOL informou que a Mondelez não tem a intenção de permanecer. Contrato atual de 25 milhões de reais por ano, um vínculo de 3 temporadas. Antes de gravar o vídeo, procurei pessoas do São Paulo, 2, e ambas asseguraram que não dá para cravar a saída da Mondelez. Mas existe uma outra especulação de que a BYD, construtora de carros chinesa, carros elétricos, estaria disposta a adquirir os name rights do estádio do São Paulo. A pedida do tricolor, 175 milhões de reais por um vínculo de 5 temporadas. O São Paulo sairia de 25 milhões de reais por ano para 35 milhões de reais anuais. De fato, existiu uma conversa no fim do ano passado, ainda na era Júlio Casares, mas a conversa não avançou absolutamente nada. Nem chegaram a discutir cifras. Foi uma primeira conversa para apresentar as intenções, condições, enfim, não houve avanços e dentro do São Paulo não existe nenhuma perspectiva de que o negócio possa ser fechado. Esse é um assunto que vai ser melhor digerido e entendido ao longo da temporada diante das propostas que possam aparecer. O desempenho do time dentro de campo também ajuda bastante ou atrapalha, dependendo das circunstâncias. Você, que nome gostaria de ter no estádio do São Paulo? Só para completar, Morumbis poderia ser trocado por Morumbid, caso a BYD fosse a nova proprietária dos name rights. A gente se encontra assim que surgir notícia, tem live a partir das 7 da noite. Tchau. Nicola, fala sobre os name rights do São Paulo. João Pedro Souza. João, o contrato com a Mondelez, que é responsável pelo BIS, ela se encerra em dezembro, tá? O UOL publicou que dificilmente vai haver renovação. Os escândalos todos envolvendo camarotes e tudo mais, isso pesou na decisão da Mondelez. Eu entrei em contato com uma pessoa do São Paulo que toca esse tipo de assunto e a pessoa se mostrou surpresa. Ela disse que não recebeu em momento algum esse feedback da Mondelez. A gente fica só até dezembro e não tem mais interesse. Mas em paralelo a isso, no fim do ano passado, ainda na gestão Júlio Casares, houve uma reunião com o pessoal da BYD, que é a montadora de carros elétricos chinesa, né? A BYD quis conversar com o São Paulo para estabelecer um início de tratativas. Não se chegou a falar em valor, pelo menos de acordo com a minha apuração. O pessoal do UOL tem outra notícia e chegou a publicar que a pedida do São Paulo é de 175 milhões de reais num contrato de 5 anos. Ou seja, o São Paulo saltaria de 25 milhões de reais por ano com a Mondelez para 35 milhões de reais por ano. Mas que as conversas deram uma bela esfriada. Tá? Vê com alguém no São Paulo se o Matheus Ferreira, volante da base, vai ser usado e qual o valor da multa dele. A saída do Douglas Schwartzman fez com que... deixa eu ver se o Biasotto, boa noite. Sou o Jorge Nicola, jornalista esportivo. Tudo bem por aí? Vamos ver se o Biasotto conta alguma coisa. Deixa eu já escrever, quer ver? Matheus Ferreira. Você sabe se há algum planejamento do São Paulo para a utilização Matheus Ferreira, o elenco principal? E a multa, se perguntou? E qual o valor da multa dele? Só para lembrar que ontem, durante a live, vocês perguntaram se existia alguma chance de reposição para saídas do Ferrarese, emprestado ao Botafogo, e do Alisson, emprestado ao Fluminense, e o que eu ouvi de um dirigente do São Paulo é de que não vai haver, nesse momento, nenhum movimento. Se o São Paulo entender daqui até 27 de março, quando se encerra a janela, que há necessidade de contratar alguém para essas posições, aí sim o São Paulo pode rever esse conceito. Mas, por enquanto, não há essa intenção, tá bom? É verdade que o René Crespo ainda quer mais um volante, sim. E a diretoria não quer dar para ele, tem que contratar porque a temporada é longa. Severino, é verdade. Contei no vídeo de hoje cedo, né? Estava explicando a apuração de ontem da live, de que o São Paulo não entende que hoje vai repor as saídas do Alisson e do Ferrarese, mas que nos bastidores o
Crespo tem batido na tecla de que há necessidade de pelo menos mais um volante. Quais as novidades do meu tricolor? Já falei sobre a BYD. Em relação a reforços, não vai haver reforços, pelo menos nesse momento, a menos que surja uma oportunidade de mercado. São Paulo, inclusive, ainda pensa e busca interessados em alguns atletas. O fato de ter 4 laterais é algo que causa incômodo. São Paulo tem o Lucas Amon, que é titular absoluto, o Moreira, que voltou de empréstimo do Porto, além do Mike e do Cedric. O Moreira não pode ser negociado com clubes brasileiros, porque ele não disputou o estadual. O Cedric e o Mike têm essa oportunidade, tá bom? William Fernando Nepomuceno. Boa noite, Nicola. Procede a informação de que o São Paulo está monitorando o zagueiro Jaci do Curitiba. Cara, vamos só para entender como é que funcionaria o preço do Jaci. Porque se tiver que comprar, você esquece. Não tem a mínima chance de haver investimento. O São Paulo não pode gastar dinheiro. Todos os 5 reforços do São Paulo na temporada foram sem custo. O Jaci hoje tem 28 anos de idade, titular absoluto do Coxa, contrato até dezembro de 28. Pode esquecer, porque o Curitiba só vai liberar o jogador, obviamente, se tiver uma compensação financeira, né? Estava até fazendo uma matéria sobre os primeiros 60 dias do Marcelo Paes no Corinthians, né? O Marcelo Paes não conseguiu, o Marcelo Paes gastou só R$ 1.800.000 com reforços, com todos os 8 jogadores que chegaram. O único que teve custo foi o Matheus Pereira, empréstimo de R$ 1.800.000 junto ao Fortaleza. Os outros 7 chegaram de graça. E é por causa desse investimento que o Corinthians não se juntou a Chapecoense e São Paulo como os clubes que menos gastaram entre os 20 da Série A. A Chape e o São Paulo contrataram jogadores mais a custo zero, tá? E qual é a verdade que o São Paulo está monitorando o Patrick, zagueiro do Novo Horizontino? Chance nenhuma, Severino. Também por conta dessa questão, a necessidade de investimento de €1,5 milhão. Vamos lá. O Marinax negociou com o São Paulo. Ele aportaria dinheiro na base do São Paulo. Mas o São Paulo, para que o Marinax pudesse virar sócio da SAF do São Paulo, o São Paulo precisaria mudar o estatuto do clube. Porque não há no estatuto do São Paulo a disposição, a legalidade para que alguém vire um investidor. E o São Paulo percebeu que não tinha a menor chance disso ser aprovado no Conselho Deliberativo. Tanto que o assunto acabou morrendo, porque o São Paulo sabia que se levasse esse assunto para o Conselho, o assunto seria vetado, e aí ficaria uma situação extremamente delicada, tá bom? Boa noite, Nicole. O Lucas Moura renova com o São Paulo. O Cleonice, não há nenhum motivo para o São Paulo acelerar esse processo de renovação do contrato do Lucas Moura. Só para lembrar, né? O cara que na temporada passada quase não jogou, na temporada atual tem mostrado melhor rendimento, parou de sentir dores, mas o São Paulo só pode pensar em renovar com ele depois que ele se mostrar mais confiável por mais tempo, né? Quero falar agora sobre o São Paulo. O tricolor respondeu se haverá reposição para saídas de Ferrarese, emprestado ao Botafogo, e Alisson, repassado por empréstimo até dezembro pro Fluminense. Antes de gravar esse vídeo, consultei um dirigente tricolor para saber, vocês estão no mercado? Ainda pode chegar um zagueiro e um volante? Com a lembrança de que a janela de inscrições para atletas que atuam no exterior fechou na última terça-feira, mas os times ainda podem registrar novos reforços que tenham disputado campeonatos estaduais até 27 de março. Resposta do dirigente do São Paulo é certeira. Abre aspas, nesse momento não haverá reposição para esses atletas. Ou seja, o São Paulo descarta a contratação de jogadores. A menos que se perceba nos próximos dias a necessidade de ter mais um zagueiro ou um volante, o São Paulo não deve fazer movimentos nesse sentido. Quero contar uma informação, mais uma de bastidor. Hernan Crespo anda incomodado com a falta de volantes. Ele acha que há necessidade da contratação de mais um atleta para esse setor. Embora ele já não fizesse questão de utilizar o Alisson há bastante tempo. Alisson que só foi relacionado para uma partida do São Paulo na atual temporada. A diretoria do São Paulo se fazendo valer daquela máxima de que não pode gastar dinheiro, só vai contratar se for algo extremamente emergencial. Você, torcedor do São Paulo, entende que há necessidade de trazer mais um zagueiro, um volante ou qual outra posição? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? O João Pedro Souza, boa noite, Nicola. É verdade que o São Paulo e o Fluminense vão trocar o Alisson pelo Ganso? Não, esse é um papo que surge entre torcedores do São Paulo. Até recebi uma mensagem de um São Paulino fanático que acompanha o canal do Nicola sempre por aqui. Daqui a pouco o Edson aparece. Abraço para ele, por sinal. Não tem a menor chance. O Ganso tem moral no Fluminense, tá? O Ganso tem moral no Fluminense, não tem essa possibilidade, não. Sobre o Alisson já desembarcou no Rio de Janeiro.
O Alisson vai ter 100% dos salários pagos pelo Fluminense, empréstimo gratuito. A opção de compra é de 2,5 milhões de euros, tá? Se jogar contra o São Paulo, a multa é de 2 milhões de reais. O Alisson ganhava no São Paulo 480 mil mensais, 100% desse custo vai ficar sob responsabilidade do Flu. Haverá reposição para o Alisson? Estamos curtos de meias. Indico Alan Rodrigues, pois o Inter tem excesso de estrangeiros, além de abundarem volantes. Vou printar a sua mensagem e vou repassá-la para uma fonte tricolor. Não estou botando muita fé de que vai haver reposição, não. Quer ver? Vamos lá. Você pensa em reposição para Ferrarese e Alisson? Vamos ver o que sai aqui, beleza? Vamos ver. Paulo Azeredo, boa noite, Nicola. Com a saída do Alisson e Ferrarese, vai ter reposição, principalmente para o meio campo. Acabei de mandar essa mensagem para uma pessoa do São Paulo. Legal que você também esteja perguntando sobre isso. O Denis Pradal tá por aqui. O Denis também tá falando que tá sem... era no momento em que eu tava conversando com uma pessoa, tá? Emiliano Rasman, Nicola, novidades sobre mercado? Contratações não, tá? O São Paulo até pode trazer jogadores, mas não tem ninguém muito perto de ser contratado. E aí, só para explicar, já falei sobre a saída do Alisson, 480 mil por mês de economia até dezembro. O Ferrarese também deixou o São Paulo empréstimo. Ferrarese vai jogar no Botafogo, empréstimo do Ferrarese, 400 mil reais. A possibilidade de o Botafogo pagar mais 400 mil pelo empréstimo em caso de metas a serem alcançadas. A opção de compra do Ferrarese bem maior do que a do Alisson. A do Alisson, 2,5 milhões de euros, a do Ferrarese, 6 milhões de euros. E aí, com as saídas do Ferrarese e do Alisson, a economia do São Paulo, daqui até dezembro, incluindo férias, 13º e tudo mais, vai gerar na casa dos 9,5 milhões de reais, tá bom? E Nicola, Flu e Botafogo tentaram por jogador em troca... não, vamos lá, Leonardo. O interesse do Botafogo no Ferrarese vem desde janeiro. Ferrarese, o Botafogo mudou o seu target, né? O Botafogo gastava bastante com contratações, aquela coisa toda, mas o Botafogo hoje já não tem mais capacidade para fazer investimentos tão altos. Por isso está fechando com o Júnior Santos por empréstimo, por isso está fechando com o Ferrarese por empréstimo, enfim. Por que eu estou citando isso? Porque desde janeiro o Botafogo tenta contratar o Ferrarese. Na oportunidade, o São Paulo cogitou, sugeriu e tentou buscar uma troca. Então, qual que seria a troca? Colocar a inclusão de jogadores, mas a verdade é que o Marlon Freitas na oportunidade não deu. Enfim, não se avançou em relação a esse acordo. E aí o tempo passou, o Ferrarese continuou sem jogar no São Paulo, foram só 5 partidas nessa temporada e o São Paulo entendeu por bem em liberá-lo, tá bom? Do que rescindir seria encontrar um clube para o português. Vale a lembrança de que hoje o São Paulo tem 4 laterais. Moreira voltou e se juntou a Lucas Ramon, que é o titular absoluto, a Cédric e a Mike, tá? Ó, chegou mais uma resposta. Primeiro só sobre o Ceará. Não vem centroavante para o Ceará e hoje a única busca no Ceará se dá por um jogador de beirada, um atacante de lado de campo, o famoso ponta. E aí eu perguntei se o São Paulo, numa fonte do São Paulo, se o São Paulo pensa em reposição para Ferrarese e Alisson, tá? Nesse momento, não. O São Paulo tem até 27 de março para mudar essa ideia e tentar trazer alguém. Mas nesse momento não se discute a possibilidade da contratação de um volante e de um zagueiro. Tendência é que o Isaac da base seja mais aproveitado no time de cima para a zaga. Em relação ao meio-campista, são várias as possibilidades. O Negruti, por exemplo, pode ter um pouco mais de minutos a partir de agora. Se bem que o Alisson já estava fora do mercado do São Paulino, enfim, né? Cola aí a restrição do contrato do Oscar. Como é que está o andamento? Nada até agora. Severino Costa. Severino, o que uma pessoa do São Paulo tinha me contado é que o Oscar cobrava 2 milhões de dólares que ele queria receber das luvas, o prêmio pela assinatura do contrato, referente aos anos de 26 e 27. O São Paulo está justificando que não tem a menor lógica pagar luvas por 2 anos que você não vai jogar. O salário de 2025, justo. As luvas de 25, justo. As luvas de 26 e 27, salário de 26 e 27 não tem sentido. Negociação, na semana passada, chegaram a dizer que a coisa tinha dado uma avançada, a informação que eu tenho é de que ainda segue um impasse, tá bom?
Sandro Santa Cruz está dizendo que ontem apostou no Milionários e ganhou. Boa. Boa noite, Casemiro vai para onde? A pergunta é do William Fernando Nepomuceno. William, a prioridade do Casemiro é muito clara, é continuar no futebol europeu. De preferência num time de ponta, num time de expressão, enfim. Resta saber o que vai aparecer para ele. O Casemiro tem um trunfo, o fato de jogar a Copa do Mundo. Então, talvez para ele valha até a pena esperar. Ele vai para a Copa, eventualmente com a seleção indo bem, ele capitão da seleção, título, alguma coisa assim, o mercado vai se abrir de forma gigante para ele. Hoje a proposta oficial, na mão do Casemiro, é do Los Angeles Galaxy, projeto para agora e pós-carreira. Casemiro gostou, mas não quis acertar por conta dessa prioridade em continuar na Europa. Sobre São Paulo, ou voltar para o Brasil. Quando voltar ao Brasil, o Casemiro vai dar prioridade para o São Paulo, isso é líquido e certo, ele mesmo já admitiu. E aí, recentemente, com a especulação de que o Palmeiras teria contatado, que outros times teriam contatado, São Paulo fez aquela ligação básica para ver que pé estava essa história e ouviu que o Casemiro não pensa em voltar por agora, então o São Paulo nem levou adiante essa história, tá bom? Ver se a gente passa um própolis aqui para dar uma melhorada. O Gol Replay, Nicola, e os escândalos com a filha do Macis? Vai dar em algo? E se o Macis for tirado do cargo, quem fica como presidente? Confesso que eu não sei. Se um outro vice, como é que ficaria essa questão da sucessão? Sobre os ingressos que a filha do Macis teria vendido. Coisa deu uma bela esfriada, né? Depois eu até vou dar uma checada para ver se eu consigo avançar em alguma coisa, mas existia a suspeita de que ela poderia ter vendido até 1.500 ingressos entre 21 e 24. Quando o pai dela, o Harry Macis, tinha direito a um camarote do vice-presidente, mas não usava, ele ficava numa tribuna. Enfim, nessa semana o Macis divulgou a lista de seus novos assessores e diretores. Essa relação acabou rendendo muitas críticas, até porque tem gente ligada a Júlio Casares e tal, muita gente imaginando que possa ter existido algum grande acordo. Olha, nomeia esses caras aqui e a gente dá uma apaziguada nessa história aí. Enfim, o contrato do Cebolinha termina em dezembro, a partir de julho ele já pode assinar um pré-contrato. O Cebolinha tem deixado bem claro que não tem a intenção de renovar, mas isso tudo muda, né? Porque, por exemplo, enquanto o Felipe Luiz era o técnico, por mais que viesse jogando bem, e estava jogando bem, o Cebolinha não conseguia ter regularidade, não conseguia ter sequência. A impressão que se tinha de que sempre o Plata e o Samuel Lino, por mais que não fizessem nada, sempre estavam à frente do Cebolinha. Isso incomodava bastante o Cebolinha. Agora, com a troca no comando, vamos ver como é que o Cebolinha sai com o Leonardo Jardim, enfim. Meio que reseta toda a situação, né? Todo mundo começa do zero para mostrar serviço para o novo técnico português. Guimarães Seguros. Boa noite, Nicola. Essa história do Danilo no Palmeiras, o quanto é verdade? E quais novidades tem no Palmeiras essa semana? Guimarães, eu vou te contar o que eu ouvi de uma pessoa que eu considero muito séria do staff do Danilo. Foram duas tratativas entre Palmeiras e Danilo. A primeira delas, quando o Danilo cogitava ir à justiça para pedir a quebra do contrato no Botafogo, e essa cogitação se deu porque o Botafogo devia muita coisa. O Botafogo foi avisado dessa tentativa do Danilo e correu para acertar absolutamente tudo, ou seja, o Danilo precisou desistir da ideia porque não teria êxito na ação. Depois disso, o Palmeiras sugeriu, por meio dos empresários ao Botafogo, a compra de 50% dos direitos econômicos do Danilo por 8 milhões de euros. Só que vale a lembrança de que o Danilo custou 22 milhões de euros. Então, além de não colocar muito dinheiro em caixa, o Botafogo teria um prejuízo. Pagou 22%, venderia 50% por 8 milhões de euros, quando na verdade deveria vender por 11. O Botafogo descartou o negócio e o Danilo tem jogado muita bola, tá bom? E é isso aí, minha tropa, mais um vídeo importante aqui no canal, informações do São Paulo, atualizações com Jorge Nicola. Gostaria de pedir agora, fortalece com like, se inscreva no canal. Voltaremos assim que pintar mais notícias. Um forte abraço e até o próximo vídeo.